Olá, seja bem-vindo a este canal de psicologia baseado em evidências e terapia cognitivo-comportamental. Se você trabalha com saúde mental ou simplesmente se interessa por intervenções clínicas reais baseadas em teoria, ética e evidência, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Nos últimos episódios, você acompanhou o início do processo terapêutico da Carla. Uma paciente que chega com um quadro de raiva explosiva, mas que aos poucos revela uma história de abandono emocional e esquemas profundamente enraizados. Hoje, neste episódio do Estilo Técnico, eu quero fazer uma análise detalhada dos 5 primeiros encontros com a Carla. Vamos discutir juntos, com fundamentação teórica e olhar clínico, as decisões técnicas tomadas em cada sessão, as intervenções aplicadas e as possibilidades que se abriram e também as que foram deixadas em aberto. Então, vamos começar! No episódio 1, eu chamo de o grito como sinal, não como sintoma. Isso porque no primeiro encontro, a Carla é apresentada como uma mulher reativa, intensa e com dificuldade em conter a própria raiva. E o ponto inicial do episódio é um relato aparentemente banal. Ela foi chamada de exagerada pelo namorado. A decisão clínica de não fazer um juízo de valor imediato sobre o comportamento da Carla e de evitar rotulá-la ou interpretar precipitadamente é um movimento fundamental da TCC contemporânea. Nesse episódio, nós optamos por aplicar o modelo ABC, que é a ferramenta clássica da abordagem. A. Situação. Meu namorado me chamou de exagerada. B. Crença. Ele sempre faz isso porque eu sou um fardo. C. Consequência. Raiva intensa. Vontade de gritar e quebrar tudo. Aqui, o objetivo não era apenas psicoeducar a Carla sobre o ABC, mas expô-la à sua própria estrutura de crença, de forma visual e concreta. Isso porque, quando a paciente vê no papel que ela mesma se define como um fardo, há um momento de silêncio significativo. E esse silêncio não é interpretado, ele é respeitado. Ele inaugura o que chamamos de espaço terapêutico de emergência emocional. A minha impressão clínica foi a de que não houve confronto, não houve diagnóstico explícito capaz de rotulá-la. O movimento clínico foi de contenção empática com estrutura, algo que a Carla provavelmente nunca havia experimentado. Já no episódio 2, a raiva se demonstrou realmente como uma defesa, e foi quando entramos de verdade na história. Nesta sessão, a Carla conecta o evento atual à infância. Ela lembra da mãe dizendo: "Você é dramática." Esse é o ponto de transição da TCC mais tradicional, centrada no presente, para uma TCC de terceira geração, que trabalha com esquemas, modos e memória afetiva. A decisão técnica aqui foi não interpretar a origem da crença, mas permitir que ela emergisse por associação espontânea. Esse é um ponto-chave. As crenças centrais, segundo Judith Beck, não devem ser forçadas à consciência. Elas devem ser convidadas a se revelar. Também há o uso implícito de estratégias como psicoeducação emocional, validação e início da formulação cognitiva longitudinal. Na minha impressão clínica que eu anotei, posteriormente, no prontuário da Carla, eu escrevi que ela começa a perceber que sua raiva tem raízes. Ou seja, ela ainda não tem vocabulário para nomear o que sente, mas começa a construir um léxico emocional estruturante. Deu para perceber? No episódio 3 acontece a falha do experimento, que não é só sobre a técnica. Isso porque aqui a Carla tenta colocar em prática uma nova forma de se comunicar. Ela fala com o namorado sem gritar. E o resultado é invalidante. Ele diz: "Você tá estranha." Esse episódio é central para discutir o que chamamos de aversão ao reforço negativo não intencional. Ela tentou um novo comportamento, assertividade, mas foi punida socialmente com indiferença. A decisão técnica mais delicada foi a escolha da validação dialética, algo inspirado nas práticas da DBT, que é a abordagem mais validada para quem possui traços de personalidade borderline. A Carla precisava se sentir compreendida sem que sua recaída fosse reforçada. E calma, que eu ainda não fechei o diagnóstico, tá? Só que ela tem um perfil muito tendente aos traços borderlines. Entretanto, o momento mais importante da sessão é quando Carla diz: "Se eu parar de reagir com raiva
e mesmo assim continuar sendo ignorada, o que sobra de mim? Você percebe o quanto isso é fascinante? Porque essa frase não é só uma dúvida, é uma descrição existencial. A minha impressão clínica é que neste ponto não é a Carla que está em crise, é sim o modo protetor irado que ela desenvolveu para lidar com as suas frustrações que está em crise. Ela começa a perceber que ele talvez não seja mais necessário, mas também não sabe o que fazer e como agir sem isso. E é aqui que nasce a ideia de trabalhar com modos emocionais. No episódio 4, eu considero que nós obtemos a memória que fundamenta o esquema. Isso porque a Carla escreve uma carta para si mesma, e é o primeiro momento de diálogo interno estruturado. A leitura do trecho "A parte que pede colo" é a mesma que foi ignorada, é o ponto mais alto da sessão. É aqui que, pela primeira vez, usamos uma intervenção que pode ser entendida como uma variação da técnica das cadeiras, mas feita no papel. Carla escreve como se fosse duas partes, a que grita e a que pede ajuda. Ela acessa uma memória de abandono aos 7 anos, dizendo a si mesma: "Ninguém nunca vai cuidar de mim." Essa frase tem todos os critérios de uma crença central disfuncional duradoura, porque ela é absoluta quando a Carla diz nunca, global quando ela utiliza a palavra ninguém, e voltada para si quando ela se refere a cuidar de si. A intervenção é feita com extremo cuidado para não invadir esse conteúdo com interpretações técnicas irrelevantes. Ao contrário, é dada a presença terapêutica com estrutura emocional. Na minha impressão clínica, isso foi um marco, porque a paciente acessa não só uma memória, mas uma narrativa identitária que organizou sua vida. O que significa que é quando nós passamos de comportamento-problema para a estrutura de personalidade em reconstrução. Você compreendeu? No episódio 5, eu penso que a integração começa. Isso porque a Carla retorna com uma nova carta. Só que dessa vez não é uma descrição do sofrimento, é uma resposta à criança ferida. Ela escreve: "Você não vai mais precisar gritar. Se quiser chorar, pode. Se quiser ficar em silêncio, eu fico com você." Aqui começamos a ver integração de modos emocionais. A Carla adulta assume um papel de cuidadora da Carla criança. O modo protetor e agressivo ainda está presente, mas começa a entender que há outras formas de se proteger. A técnica é uma fusão entre imagery, rescripting, reformulação de esquemas e diálogo socrático interno, tudo feito com linguagem acessível, com a paciente conduzindo o processo com autonomia. E qual foi a minha impressão clínica da 5ª sessão? Para mim, essa sessão inaugurou o que na TCC baseada em esquemas chamamos de reparentalização limitada. A Carla começa a exercer internamente o papel que nunca teve externamente. É aqui que a mudança estrutural ainda não aconteceu, mas se torna possível. Observa que esses 5 episódios mostram o que eu considero uma TCC de profundidade, não apressada, não redutora, não simplista, mas também não caótica, nem sem direção. A estrutura técnica segue clara, com modelo cognitivo, objetivos definidos, uso de ferramentas como o ABC, o diálogo socrático, os modos emocionais, o trabalho com esquemas e técnicas integradas como a carta terapêutica. Ao mesmo tempo, há espaço para a presença clínica do terapeuta, a escuta ativa, o respeito ao tempo da paciente e a ética do cuidado gradual. Sendo que o atendimento da Carla ainda não acabou, viu? Nós temos aí pelo menos mais umas 4 sessões que vamos descobrir juntos como ela reage. E depois eu vou estar aqui para comentar tecnicamente com você. E se você quer aprender como conduzir esse tipo de processo clínico na prática, com segurança, profundidade e evidência, eu deixei no primeiro comentário fixado o link do meu curso pago. Ele é extremamente barato, mais barato que a entrada de um cinema. E ainda te dá acesso a 4 aulas grandes e totalmente gratuitas para você começar agora mesmo. É um curso feito para quem quer atender com responsabilidade e transformar a vida de verdade. Nos vemos no próximo episódio.